E agora, começando oficialmente, os trabalhos já estão no sistema, certo? E aparentemente teve gente que andou inventando dado ou alguma coisa desse tipo, porque o que tinha na saída não batia com o que eu mandei. Certo? Mas vocês vão ver nos comentários individuais. Tá? Eu lembro que o trabalho é para ser feito com o material que eu mando. E no trabalho de análise isso significa a planilha que está lá no seu sorteio para fazer. Tá? Então, mais atenção nesse aspecto. Vocês não podem sair escolhendo no pim-pam-pum qual é a planilha que vão usar, por exemplo. Segundo, ainda há um problema comum de tabelas e figuras que não são autoexplicativas. Ou seja, o leitor olha a tabela e não sabe nem qual é a espécie de planta que foi utilizada. Fica difícil de alguém entender o que significa se não sabe se está falando feijão, soja ou... Não, está falando de NN. Quem é NN? Eu sei que NN é número de nódulos, mas o leitor não precisa adivinhar isso. Então são problemas que grande parte do material apresentou. Tabela não precisa ser uma tabela para cada variável. Você pode ter uma tabela única, com uma coluna para cada variável, sem o menor problema. Isso facilita ao leitor identificar a tendência geral de comportamento. Lógico que isso só é possível se você organizar a tabela em função dos tratamentos e não em função das médias. Tá? Essa é uma das funções de você, uma das razões pelas quais as tabelas e figuras devem ser organizadas pelos tratamentos e não pela ordem numérica das médias. Porque senão cada variável fica com uma ordem diferente e você não consegue unificar as coisas. Tá? Isso é porque eu estou falando desses pontos, eu terminei de corrigir os trabalhos na hora que estava fechando o computador para vir para cá. Mas levem isso em consideração na última sequência de trabalhos que já está disponível a partir de hoje. Tá? Nós falamos até agora de experimentos com tratamento simples. O que quer dizer isso? São experimentos em que o experimento só avalia uma determinada categoria de tratamentos. Essa categoria pode ser uma dose de um nutriente, pode ser uma fonte de um nutriente, pode ser uma variedade, pode ser seja lá o que for, mas é uma coisa única. O que nós vamos falar a partir de hoje é o arranjo fatorial de tratamentos, que é uma situação em que o tratamento não é mais uma coisa monolítica, mas tem componentes, 2 ou mais componentes, cada um dos quais com níveis diferentes. E aí tem alguns termos que são importantes de entender para poder entender o fatorial. O primeiro é o que é o fator. É cada tipo de coisa diferente que está sendo estudado no experimento. Não é a variável, mas são as coisas que você vai estudar. Você estuda essas coisas através das variáveis. E aí você tem várias variáveis. Vocês já tinham várias variáveis antes disso. No trabalho de bloco você tinha número de nódulos, matéria seca de nódulos, matéria seca da parte aérea e matéria seca do sistema radicular. 4 coisas diferentes para entender o efeito dos isolados. No fatorial, você teria, por exemplo, além dos isolados, variedades. Então você tinha diferentes variedades de caupi, cada uma recebendo inoculação com diferentes isolados. Você tem 2 fatores, variedade, você acha que a variedade genética do caupi causa variação, e isolados, você acha que diferentes isolados vão ter diferentes resultados porque eles também causam variação. Então, você tem um fator variedade, você tem um fator isolado. Que estão presentes em níveis. Cada variedade é um nível do fator variedade. Cada isolado é um nível do fator isolado.
e conjuntamente os níveis dos fatores determinam os tratamentos. Ou seja, o seu tratamento agora é uma determinada variedade com um determinado isolado. Essa mesma variedade vai ser plantada com todos os isolados. E todos os isolados serão plantados com todas as variedades. Ou seja, o seu tratamento inclui todas as combinações de cada um dos níveis de cada fator. Tá ok até aqui, gente? Qual é a consequência disso? Bem, agora a gente está estudando uma coisa mais só. O tratamento per si não tem mais interesse. O que nos interessa é qual o efeito da variedade no geral. Qual o efeito do isolado no geral? E existe uma interação significativa, ou seja, diferentes variedades respondem de formas diferentes a diferentes isolados, ou diferentes isolados se comportam de forma diferente nas diferentes variedades. Eu poderia estudar variedades sozinha no experimento que eu só tivesse variedades todas com o mesmo isolado. Eu poderia estudar isolados sozinho. Vocês estudaram isso no trabalho em blocos, em que eu tenho vários isolados com a mesma variedade. Mas eu não teria como saber, esses isolados respondem da mesma forma em todas as variedades? Porque eu só tinha estudado uma. Eu não teria como saber, essas variedades respondem da mesma forma a todos os isolados? Porque eu só teria estudado um isolado. Agora eu posso ver a interação. Está fazendo sentido para vocês? Como um modifica o que acontece com o outro. E a interação é extremamente importante no mundo real. Por quê? Porque no mundo real nós temos muitas variações. Você vai plantar cana, diferentes variedades de cana, vai ser para colher crua ou colher queimada? Vai ser para corte mecânico ou corte manual? Vai ser para colher no início do ano, no início da safra, no meio da safra ou no fim da safra? Diferentes variedades vão ser mais adequadas para diferentes cenários. Esse lugar tem muita água, eu preciso de uma variedade que aguente água, que não morra facilmente se ficar alagada durante a chuva. É um lugar mais seco, eu preciso de uma variedade com maior resistência à seca. Eu vou fazer cana para produzir melado orgânico, talvez não seja a mesma variedade que eu vou usar para produzir álcool. E com certeza não vai ser a mesma variedade se o meu interesse é fazer cana para alimentar animal ou para fazer geração de energia. Diferentes variedades, diferentes fins, porque existe uma interação, que é o que nós só podemos ver no fatorial. Se eu estudo uma coisa só, não tenho como saber se aquela coisa está sendo modificada por outros. Faz sentido? O não é não faz sentido ou não tenho como saber? Certo. A interação, eu falei até agora em 2 fatores, mas você pode ter um fatorial com 3 fatores, com 4, com 5, com 10 fatores. Eu não recomendo mais do que 3, mas você pode. Aí é gosto do freguês. Como assim? NPK. Diferentes quantidades de N, diferentes quantidades de P e diferentes quantidades de K. Você tem 3 fatores. N0, P1, K1 é diferente de N1, P1, K1. É diferente de N0, P0, K1. É diferente de N1, P0, K1. Você tem possibilidades. Se eu adubar com nitrogênio,
A resposta vai ser a mesma na presença e na ausência do fósforo e do potássio? Será que a resposta vai ser a mesma na presença do fósforo e na ausência do potássio? Ou na ausência do fósforo e na presença do potássio? Você tem 3 fatores que modificam simultaneamente o que acontece com os 3. A interação no fatorial sempre existe. Ela pode ser significativa ou não. E o que quer dizer significativo mesmo? Interrogação. Estou perguntando a vocês. Em caso de dúvida, se minha entonação não deixou claro. Assunto de nossa segunda aula. E depois da terceira, da quarta, da quinta, da 10ª. O que quer dizer significativo? Cri, 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 cri. Deixa eu me deitar ali. Vou esperar menos cansativo. Hã? Tá tirando o seu da seringa já, né? Já tá tirando da seringa. Aula de teste de hipóteses. Depois aula de regressão. Depois aula de delineamento inteiramente casualizado. Depois aula de delineamento em blocos casualizados. Significativo quer dizer pequena chance de ser devido ao acaso. Vocês não sabem. Eu vou jogar uma praga em vocês. Vou rodar uma praga para vocês. Vocês vão estar aqui na frente um dia nessa situação. A sensação de inutilidade do professor é absoluta. Mas deixa. Quem tem com que me pagar não me deve nada. Tá? Praga rogada. Vocês vão ser professores e vão passar por isso. Ou situações semelhantes para quem não quiser seguir na carreira. Vão chegar para o chefe, explicar uma coisa 10 vezes, e na 11ª ele perguntar de novo a mesma coisa. Deixa, bichinho. Deixa. Significativo quer dizer, tem uma pequena chance de ser devido ao acaso. Tipicamente a gente usa o nível de significância de 5%. Quer dizer, tem menos de 5% de chance daquilo ter acontecido devido ao acaso. Então a interação pode ser significativa ou não significativa, mas sempre existe. Se ela não for significativa, a gente considera que não existe, porque o acaso poderia explicar aquele comportamento. Se for significativa, a gente sabe que não pode falar mais no efeito nitrogênio sem pensar qual o fósforo, qual o potássio, porque a resposta ao nitrogênio está sendo afetada pela resposta ao potássio e ao fósforo. A resposta ao nitrogênio com fósforo é uma, a resposta ao nitrogênio sem fósforo é outra. Se você tem 3 fatores, você tem interações duplas, NP, NK, PK, e tem a interação entre os 3. Se você tem 4 fatores, NPKS, você vai ter
O efeito do nitrogênio sozinho, o efeito do fósforo sozinho, o efeito do potássio sozinho, o efeito do enxofre sozinho. Interação entre nitrogênio e fósforo, interação nitrogênio e potássio, interação nitrogênio e enxofre, fósforo, potássio, fósforo, enxofre, potássio, enxofre. NPK, NPS, NKS, PKS e NPKS. Ou seja, fica extremamente difícil de você entender o que está acontecendo. Existem muitas possibilidades diferentes de comportamento e diferentes variáveis vão responder de forma diferente. Você vai ter dificuldade de contar uma história. Meus resultados aconteceram isso, porque para a variável 1 acontece isso, para a variável 2 acontece aquilo. Por isso que não é recomendável você trabalhar com mais do que 3 fatores. Porque fica muito difícil de conseguir entender o que aconteceu. Tá? Na minha tese de doutorado, em 2000, eu tive interações triplas entre os fatores que eu tinha lá. Idade, estresse ambiental, nível de estresse ambiental e a presença do flavonoide, que era o tratamento que eu estava implementando para ver se reduzia o estresse ambiental. Eu passei uns 2 meses discutindo com o meu orientador. Eu escrevi minha tese aqui no Brasil, meu orientador lá no Canadá, e eu passei uns 2 meses discutindo com ele como apresentar esses resultados. Eu fazia uma tentativa, mandava para ele, ele dizia que não tinha entendido, voltava para mim, até chegar numa coisa que ele achava que tinha entendido. E aí eu usei esse mesmo formato para todas as variáveis. Depois que fiz a primeira, o resto foi fácil. Na universidade que eu fiz o doutorado, eles têm um esquema que antes de defender, a tese é enviada para alguém de fora da universidade, que vai dizer se pode defender ou não. Não é se foi aprovado ou não, é se pode defender. E ele mandou a minha para um professor de fora. E um dos comentários do cara foi: eu não entendi a análise de dados, mas não quero ver essa tese de novo. Porque se ele dissesse que não podia ser defendida, ele tinha que ver a tese de novo. Então, pode defender. Não foi exatamente uma coisa que tem me deixado muito contente. Aí defendi, foi aprovado, recebi meu doutorado, que era o que eu queria realmente, e estamos conversando. Aí eu peguei os comentários que eles fizeram na banca, organizei e submeti o artigo em uma revista. O que é que os revisores da revista disseram? Não conseguiu entender a apresentação de resultados que eu fiz. Mas vamos aprovar. Publicou. De vez em quando tinha um artigo aí, uma citação desse artigo, publicado em 2003. De vez em quando ainda pinga uma citação dele. Moral da história: apresentar a interação tríplice de uma forma que o leitor entenda não é fácil. Tentem evitar mais do que 3 fatores. Porque eu não consigo pensar como seria apresentar uma interação quádrupla, que é ainda mais complicado do que a tríplice. A gente usa os erros que a gente cometeu na vida para vocês cometerem outros erros. Tá? E, finalmente, o conceito de número efetivo ou real de repetições. Vamos dizer que eu tenha 2 nitrogênios e 3 fósforos. Tá? Tenho 2 níveis de nitrogênio e 3 níveis de fósforo. Quantos tratamentos eu tenho? Com aquela definição de tratamento que está ali na tela para vocês. Pois não. Se eu tenho 2 nitrogênios e 3 fósforos, quantos tratamentos eu tenho com aquela definição de tratamento que está ali na tela? Por que 4? Fósforo? São 3 fósforos.
5. Dois com 3. 2 combinado com 3, dá quanto? Dá 6. N0, P0. N0, P1. N0, P2. N1, P0. N1, P1. N1, P2. Você somou os níveis, número de níveis de um e número de níveis... número de níveis de um e número de níveis do outro, mas não combinou eles. Tá? Então você tem 6 tratamentos. Se eu tiver 3 repetições físicas, quantas unidades experimentais eu tenho? Seis tratamentos, cada um com 3 repetições. Quantas unidades eu tenho? O que é um... Eu tenho 6 tratamentos com 3 repetições. 18. Cada tratamento vai aparecer 3 vezes. Então, 6 vezes 3, 18. Quantas vezes vai aparecer nitrogênio 0? Não, vai aparecer bem mais do que nenhuma. Tem nitrogênio 0, vai aparecer com o fósforo 1, não vai? O fósforo 0. Não, são as combinações. Quantas combinações? 3 fósforos. 2 nitrogênios. Então, o nitrogênio 0, um nitrogênio vai aparecer 3 vezes, não vai? Não vai ter 3 tratamentos com nitrogênio 0? Dois nitrogênios, 3 fósforos. Os tratamentos são... Então, quantos tratamentos tem N0? 3. Cada tratamento vai aparecer quantas vezes? 3. Porque tem 3 repetições que eu disse que tem 3 repetições. Então, quantas unidades experimentais tem nitrogênio 0? 9. Ou seja, embora tenha 3 repetições, tem 9 nitrogênios 0 e 9 nitrogênios 1. O experimento tem 3 repetições físicas. Mas, efetivamente, na análise de dados,
O nitrogênio tem 9 repetições. Faz sentido? E o fósforo, quantas repetições tem? Fósforo 1, cada fósforo. Vai ter 2 tratamentos, que é o fósforo 0 com N0, fósforo 0 com N1. O fósforo 1 com N0 com N1. E o P2 com N0 e P1. Então, tenho 2 tratamentos para cada fósforo. Se eu tenho 2 tratamentos, quantas repetições eu tenho? Efetivamente. A cada fósforo. 6. Então, quem é que tem maior precisão? Nitrogênio ou fósforo? Onde é que vai ficar mais fácil de ver diferenças? Para o nitrogênio ou para o fósforo? O nitrogênio, porque efetivamente tem mais repetições. Está fazendo sentido? Fisicamente eu tenho 3 repetições, porque cada tratamento aparece 3 vezes. Agora, do ponto de vista do nitrogênio, é como se eu tivesse um experimento com 9 repetições. Do ponto de vista do fósforo, é como se eu tivesse naquele mesmo lugar um outro experimento separado com 6 repetições. Então, diferentes fatores podem ter diferentes capacidades de ver o efeito, diferentes precisões, porque aparecem diferentes vezes. Está fazendo sentido? O arranjo fatorial de tratamentos não é um delineamento experimental. Delineamento experimental é como eu lanço o experimento no campo, na casa de vegetação, no laboratório. É como eu organizo os meus tratamentos, se eu aplico ou não aplico controle local e como eu aplico controle local. Isso é o delineamento. O arranjo é como eu organizo os meus tratamentos, como eu crio os meus tratamentos e como eu quebro os meus tratamentos. A priori, nós podemos utilizar o DIC em qualquer delineamento experimental. Inteiramente casualizado, blocos, quadrado latino. A priori. Em alguns delineamentos pode ser difícil usar alguns fatoriais. Porque o quadrado latino em particular exige que o número de repetições seja igual ao número de tratamentos. É uma característica do quadrado latino. Para fazer quadrado latino, o número de repetições tem que ser igual ao número de tratamentos. Nesse caso, com 6 tratamentos, eu poderia fazer um quadrado latino. Mas se eu tiver 20 tratamentos, já vai ficar complicado, porque eu vou precisar de 20 repetições. Tem alguma limitação teórica? Não. Teoricamente, não. Você pode fazer qualquer um. Na prática, já fica mais complicado. Tá? O que é que acontece? O que é que vocês fizeram na análise de variância do DIC? Do delineamento inteiramente casualizado? Outra seção, cri, cri, cri.
Vocês desdobraram a variação total em tratamento e acaso. Foram as duas únicas fontes de variação que existem. No delineamento em blocos, eu não vou nem perguntar, porque não vai adiantar mesmo. Vocês pegaram a variação total e dividiram tratamento, blocos e acaso. No fatorial, você vai fazer isso duas vezes. Primeiro, tratamento, blocos, acaso, tratamento, acaso, dependendo do delineamento. E depois disso, vai pegar a parte do tratamento e também dividir entre os diferentes efeitos principais e interações. Então, você vai dividir a variação total de acordo com o delineamento, mas, além disso, vai dividir também o tratamento dos seus componentes. Fator 1, fator 2, interação. Fator 1, fator 2, fator 3, interação 1, 2, 1, 3, 2, 3, interação tríplice. De acordo com o arranjo fatorial que você escolheu. E agora você vai poder estudar não o efeito do tratamento, mas o efeito dos fatores e suas interações. As principais vantagens e desvantagens do fatorial estão ali. A principal, a maior de todas, a grande razão de ser, é permitir estudar a interação. Porque você só consegue estudar a interação com o fatorial. Então essa é a grande vantagem. Ele também é flexível, você pode desenhar ele como você achar que deve. Ele se aproxima mais da realidade, porque no mundo real, certo? Nós temos vários fatores atuando ao mesmo tempo. E permite um maior número de repetições para os efeitos principais. Ou seja, você estuda o efeito principal com mais precisão do que o número de repetições somente indicaria. Por outro lado, ele tem duas desvantagens. E as duas não são culpa do fatorial. São culpa do pesquisador, da pesquisadora. Primeiro, ele pode ficar grande pra cacete. É muito fácil você sair colocando mais coisas, colocando mais fatores e ficar com um número de tratamentos muito alto. Segundo, ele pode ficar muito complicado, com muitas interações diferentes, o que dificulta a interpretação. Se pegar esse exemplo aqui, NP. O potássio é importante para estudar o que acontece com nitrogênio e fósforo? É. Não, eu vou colocar o potássio também. Não dá para estudar NP sem estudar K. E vou colocar 2 níveis de potássio, com e sem potássio. O que é que vai acontecer com o tamanho do experimento? Com o número de tratamentos primeiro. Estava em 6, vai para quanto agora? Pois não. Eu tenho um experimento com 2 nitrogênios e 3 fósforos. E decido que não dá para estudar nitrogênio e fósforo sem estudar o potássio. E aí eu coloco mais 2 níveis de potássio. K0, K1. Quantos tratamentos eu tenho agora? Não. Subiu demais. Eu tinha 6. Quantos eu tenho agora?
12. N0, P0, K0, N0, P0, K1, N0, P1, K0, N0, P1, K1, N0, P2, K0, N0, P2, K1, N1, repete tudo. Eu dobrei o tamanho do experimento. Quais eram os meus efeitos com o NP? Eu tinha o efeito do N, eu tinha o efeito do P e tinha a interação NP. E agora com o NPK? Eu tenho o efeito do N, o do P, o do K e as interações NP, NK, PK e NPK. Ou seja, meu experimento ficou muito mais complicado de entender o que era e muito maior. Isso porque eu acrescentei um fator com 2 níveis. E se eu acrescentar agora a calagem, que também é extremamente importante. Também presença, ausência de calagem. O que é que acontece agora com o número de tratamentos? Vai de 12 para quanto? Vai duplicar de novo. Vai passar para 24. Eu dobrei o tamanho do experimento de novo. Porque eu coloquei mais um fator com 2 níveis. Não foi com 3 níveis, não foi com 10 níveis, foi com 2 níveis somente. E quais são os efeitos que eu tenho agora? Nitrogênio sozinho, P sozinho, K sozinho, calagem sozinha. NP, NK, N calagem. PK, P calagem. K calagem. NPK, NP calagem. NK calagem, PK calagem. E NPK calagem. Ou seja, meu experimento ficou novamente 2 vezes maior e muitíssimo mais complicado. Isso é um erro do fatorial ou é um erro do pesquisador que não impôs limites? É um erro do pesquisador. Mas é uma coisa que acontece com facilidade se o pesquisador ou a pesquisadora, erros iguais, marcar bobeira. Então, você pode dificultar muito sua vida. Frisando efeito principal e interação, porque é uma parte extremamente importante do fatorial. Repetindo. Efeito principal é o efeito de cada fator como se só tivesse ele no experimento. O efeito do N, fósforo não afeta N. O efeito do P, nitrogênio, não afeta P. E isso você vai ver com mais precisão do que veria no experimento com o mesmo número de repetições físicas se fosse somente estudando o fator. Tá? Os outros fatores passam a ser repetições. Os 3 P's funcionam como repetição para os 2 N's. Os 2 N's funcionam como repetição para os 3 P's. Depois disso, você tem a interação. É como um modifica a resposta ao outro. A resposta ao fósforo no N0 é diferente da resposta ao fósforo no N1. A resposta ao nitrogênio no P0 é diferente da resposta ao nitrogênio no P1 e no P2. Evidentemente, a interação só aparece com os 2 fatores. Evidentemente também, a interação é a variação que se deve aos 2, mas não se deve a nenhum dos 2. A interação é um efeito do nitrogênio e do fósforo, mas nem é um efeito do nitrogênio, nem é um efeito do fósforo. É como eles se modificam. Tá ok até aqui? Se a interação é significativa, é importante. O que quer dizer isso?
quer dizer a interação ser significativa? Pois não. O que quer dizer a interação ser significativa? Tem a diferença de resposta não se deve ao acaso. Beleza, isso é a definição de significativo. Nesse caso, faz sentido eu dizer qual o melhor nitrogênio, no geral? Eu não sei que o nitrogênio é afetado pelo fósforo. Não foi isso que eu terminei de afirmar, que a interação é significativa? Certo? Não faz mais sentido eu falar o melhor nitrogênio, porque vai ser o melhor nitrogênio para um fósforo, que poderá ser diferente do melhor nitrogênio para o outro fósforo. Por exemplo, se o fósforo estiver muito limitante, a planta vai responder a nitrogênio sozinho? Muito pouco, né? Então, a resposta ao nitrogênio na ausência do fósforo é muito pequena, simplesmente porque o fósforo está limitando tanto que a planta não consegue responder ao nitrogênio. Faz sentido? Aí, na presença do fósforo, a planta responde ao nitrogênio. P0, N0 e N1 são iguais, ou não são diferentes. Mas no P1, o N1 é muito maior, ou é diferente do N0, porque começou a ter uma resposta simplesmente porque tem fósforo agora. Não faz mais sentido eu falar o melhor nitrogênio. Por quê? Nesse cenário que eu falei, qual é o melhor nitrogênio para P0? Se eu não for adubar com fósforo, qual é o melhor nitrogênio? N0 ou N1? N0, porque eu não vou gastar dinheiro para não ter resposta. Se eu não vou ter resposta porque o fósforo está limitante, é melhor não colocar nitrogênio. O melhor nitrogênio depende do fósforo. E, lógico, o melhor fósforo depende do nitrogênio. Certo? Então, não faz mais sentido eu tentar falar qual o melhor nitrogênio ou fósforo, de um modo geral, sem levar em consideração quem é o outro. Quando a interação é significativa. Porque a resposta depende do outro. E como é que nós vemos isso graficamente? Pode ser assim. Na figura da esquerda, a interação não é significativa. A resposta das diferentes variedades 1 e 2 é mais ou menos a mesma. Então eu posso dizer qual é a melhor variedade. Sempre vai ser a V1, porque ela sempre está mais alta. E eu posso dizer qual é a melhor dose. A mais alta é melhor. Tanto para V1 quanto para V2. Então a melhor dose é a dose mais alta, a melhor variedade é a V1. Já no gráfico da direita, não dá para dizer isso tão claramente. Se a dose for baixa, tem diferença entre as variedades? No gráfico da direita? Mas é pequena, né? Então talvez não seja significativa. Se você olhar ali, é uma diferença de... Preciso me lembrar de aumentar esse tamanho de letra. De 20, 15 unidades, 10 unidades. 15 unidades mais ou menos. Na dose baixa. Mas vê a diferença na dose alta. A variedade 2
responde muito mais ao nitrogênio do que a variedade 1. Porque ela sobe, a inclinação é muito maior. Então, se eu for adubar pouco, lá em Alfa Centauro, tanto faz mais ou menos variedade 1 e 2. Mas se eu for colocar muito nitrogênio, eu tenho que usar a variedade 2. Porque ela responde muito mais ao nitrogênio. A melhor variedade tem a pergunta: para qual adubação? A melhor adubação? Para qual variedade? Se os tratamentos são qualitativos, pode ser alguma coisa como isso aqui. No lado da esquerda não tem interação. Certo? Com fósforo sobe mais ou menos a mesma coisa. Melhor, a diferença entre os nitrogênios, adubo nacional, nativo e tropical, é mais ou menos a mesma com e sem fósforo. A presença do fósforo não altera muito a resposta ao inoculante. Já no gráfico da direita, o que é que acontece? Exatamente. No adubo, basicamente não faz diferença ter ou não ter fósforo. Mas, para as outras fontes, faz toda a diferença do mundo ter ou não ter o fósforo. Qual o melhor fósforo, no geral, no caso da direita? Não dá para dizer. Porque se for adubar, tanto faz um quanto o outro. Está fazendo sentido? E se eu for apresentar como tabela? A forma que está com o X em cima é a forma que você não deve apresentar. Uma interação não significativa apresentando os dois lados da medalha. Se a interação não é significativa, você só apresenta o efeito principal. Como aquelas duas tabelas separadas ali. Uma você vê o nitrogênio, a outra você vê o fósforo. Mas se a interação é significativa, você apresenta uma tabela no estilo da tabela da direita, em que simultaneamente eu vejo a resposta ao nitrogênio para cada nível de fósforo e a resposta ao fósforo para cada nível de nitrogênio. E aí aparecem letras maiúsculas e minúsculas, que vocês com certeza já encontraram em algum artigo, alguma tabela de livro, alguma coisa. O que quer dizer isso aí? Simplesmente indicam sentidos de comparação. Nesse caso, valores em uma mesma coluna seguidos de letras maiúsculas idênticas. Porque eu disse que era assim. Eu estou dizendo na legenda. Ou em uma linha seguidos por letras minúsculas idênticas. O que quer dizer isso? Esse Bzão aqui, adubo com fósforo, tem alguma coisa a ver com os Ais de sem fósforo? Valores em uma mesma coluna seguidos por letras maiúsculas idênticas. Não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Turing. Maiúscula é somente naquela coluna. Então, a maiúscula da coluna com não tem porcaria nenhuma a ver com a maiúscula da coluna sem. Valores em uma mesma linha, seguidos por letras minúsculas idênticas, não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Turing. O que quer dizer isso? A minúscula do adubo, AD, não tem nada a ver com a minúscula nacional.
eu não faço mais todas as comparações. Eu não comparo adubo com nacional sem. Porque não faz sentido comparar isso aí, não me traz informação nenhuma. Eu comparo adubo com e sem. Nacional com e sem. Eu comparo com adubo nacional, nativo e tropical. Mas eu não comparo sem tropical com nacional com. Porque isso não me traz nenhuma informação. Nem sobre o efeito do fósforo, nem sobre o efeito do nitrogênio. Só me diz quem é maior e quem é menor. Está fazendo sentido? Então, essas tabelas com duas letras, maiúscula e minúscula, só deve ser usada para interação significativa. Não quando a interação não é significativa. Por isso que a tabela está errada. A tabela mais da esquerda está errada. Ok? E por que letra maiúscula e minúscula? Nenhuma razão em particular. Simplesmente, esses testes começaram a ser utilizados na década de 30 do século passado. E o que é que os pesquisadores tinham para escrever os testes? Uma máquina de escrever. Na máquina de escrever, o que é que você pode usar? Você pode usar Arial e Times New Roman? Negrito e itálico? O que você tem é maiúsculo e minúsculo. Então, o que você usa é maiúsculo e minúsculo. E até hoje, nós continuamos a usar maiúsculos e minúsculos simplesmente em função disso. Hoje, nós poderíamos dizer valores em uma coluna seguidos por letras itálicas diferentes, não diferem entre si ao nível de 5% do teste Tukey. Valores em uma linha seguidos por letras em negrito diferentes, não diferem entre si ao nível de 5% do teste Tukey. Ou poderíamos colocar valores em uma coluna seguidos por letras em verdana, não diferem entre si, e valores em uma coluna, em uma linha seguidos por letras em Comic Sans, não diferem entre si. Estaria no mesmo. Mas, por outro lado, usar maiúscula e minúscula também dá no mesmo. Então, é uma convenção que não atrapalha, não tem nenhuma consequência maior hoje em dia. Poderia ser azul, vermelho, em azul para colunas, em vermelho para linhas. Aí já era mais complicado um pouquinho, porque o pobre coitado que tivesse daltonismo já não ia conseguir saber mais quem era quem. Certo? Mas, e pelo amor de Deus, ninguém venha colocar amarelo-limão, não, é verde-limão com amarelo-ovo, porque o trabalho vai ficar feinho para burro. Se forem usar cores, pelo menos usem cores razoavelmente discretas. Ok? A única função maiúsculo e minúsculo é saber. Esse eu vou usar para esse lado e aquele eu vou usar para aquele outro lado. Quem é maiúsculo, quem é minúsculo, desde que você mantenha a consistência em todas as tabelas. Se sua primeira tabela é maiúsculo na coluna, sua última tabela, e as do meio também, é maiúsculo na coluna. Se é minúsculo na coluna, absolutamente gosto do freguês ou da freguesa, desde que seja consistente. E como é que a gente desdobra a interação? Bem, a interação é a modificação na resposta de um fator a um fator em função do outro. E como é que a gente analisa ela? Simples. A gente brinca de Jack ou de Dexter
e vai por partes. Fixa um e estuda o outro. Então, considerando esse exemplo de NP, N0, esquece o N1. Compara os 3 P's para N0. N1, esquece o N0. Compara os 3 P's para N1. P0, esquece P1, esquece P2. Compara N0 e N1. P1, de novo, e P2, de novo. A gente seleciona e faz as comparações por partes. Ok? Isso quando a interação é significativa. E não estudamos os efeitos principais que estão envolvidos na interação. Se eu tiver N, P e K, eu tenho os 3 efeitos foram significativos, N foi significativo, P foi significativo, K foi significativo. A interação NP foi significativa, mas NK não foi, PK não foi e NPK não foi. Eu estudo o N, o P, o K e a interação, ou o que é que eu estudo? Repetindo o cenário. N significativo, P significativo, K significativo, NP significativo, nenhuma outra interação significativa. Quem deve ser estudado pelo teste de Turing? Todos? Todos os significativos? Não. N e P sozinhos não devem ser estudados. Porque quando eu estou estudando um fator sozinho, eu estou falando naquele fator desconsiderando todos os demais. Só que NP foi significativo. Então eu sei que a resposta ao nitrogênio depende do fósforo e vice-versa. Então não faz sentido mais eu estudar o melhor N independente do resto, o melhor P independente do resto. Mas faz sentido estudar o melhor K, porque o K não foi envolvido. Então, se o fator está dentro de uma interação significativa, a gente não estuda mais ele sozinho. Só estuda ele dentro da interação. Mas se ele não está envolvido, estuda. Aqui é basicamente o que eu disse aqui. E como é que nós formamos os tratamentos? Simplesmente saímos combinando todos os fatores. Um tratamento vai ter um nível de cada fator. E nós teremos todas as combinações dos níveis de cada fator, formando os tratamentos. Simplesmente sai fazendo mesmo. Ali, nós fizemos para 2 tratamentos, com 2 níveis de N e 3 níveis de P. A lógica permanece a mesma, sai pegando e comparando. A melhor forma de fazer, para reduzir a chance de errar, é essa que eu mostrei aqui. Fixa o fator 1, pega um nível dele, pega um nível do fator 2, varia o fator 3. Terminou todos os níveis do fator 3 com a combinação 1, 1, passa para 1, 2, até acabar. É importante fazer isso com cuidado para garantir que você não coloca, por erro, 2 vezes a mesma combinação e deixa de colocar a combinação que precisava. Com esse exemplo, com 3 coberturas, 4 nitrogênios e 2 fósforos, fica isso aqui. Tá? Ficam mostrando todas as combinações possíveis, que são no total de 24 tratamentos nesse caso. É burocrático, mas é necessário. E eu vou parar por aqui, o resto a gente continua
na sexta-feira. Ainda está muito cedo, mas primeiro, a turma hoje está com muito sono. Ou pelo menos aparenta estar com muito sono pelo nível de participação que eu estou conseguindo extrair da turma. Está mais difícil do que tirar dente de cachorro, tirar osso de cachorro com fome. Hoje. Realmente está algo desgastante. Segundo, o próximo ponto é o ponto mais importante. Eu quero ver se sexta-feira, talvez com um pouquinho de sorte, vocês tomam um cafezinho antes de entrar aqui e vêm mais acordados. Certo? Aí a gente continua essa parte na sexta-feira. Por sinal, previsão desse assunto são 2 aulas de teoria. E aí nós temos as aulas na semana que vem, apresentando como fazer a análise. Tá? O trabalho já está disponível, o material já está disponível. Mais tarde eu coloco a gravação, tá? De hoje, mas já está disponível para vocês o PDF todo. Aí vai ter 2 gravações, hoje e sexta-feira. E os trabalhos já estão no sistema também, para quem quiser começar a brincar com eles. O trabalho vai até o dia 5 de dezembro, se não me engano. Vamos deixar para fazer na última hora, como de costume, mas aí a culpa não é minha. Aliás, o trabalho é um pouquinho antes. A primeira VA, a segunda VA, se não me engano, 5, terceira 12 e final 19. É alguma coisa desse tipo. Hã? Quê? Tá no cigarro. Mas são 3 semanas subsequentes. Minha dúvida é se é 5, 12, 19. Eu acho que é isso, porque senão seria 12, 19 e 26. Hã? 26 já é entre Natal e Ano Novo. É o período que está marcado para as finais no calendário, mas eu acredito que a maioria dos professores vai puxar uma semana antes, porque a gente não merece ter que corrigir prova de vocês. Não é porque vocês não merecem, não é porque a gente não merece corrigir prova entre Natal e Ano. É tortura demais para o professor. Tem que ser professor muito ruim para merecer fazer um negócio desse. Porque vocês não sabem como é pesado ver algumas respostas que a gente vê depois de passar tanto tempo falando na sala de aula. Ok?